Olá, queridos, graça e paz, amém? Nós estamos aqui para adorar o Senhor, para cultuar ao Senhor. Então, desde já eu quero dar boas-vindas a todos, louvar o Senhor por esse tempo. Nós estamos num momento de reclusão social, num momento de pandemia, mas também é um tempo de muitas oportunidades. É um tempo de aprendermos e um tempo também onde a palavra de Deus ela é semeada para centenas de pessoas através das redes sociais. Então eu quero louvar o Senhor e agradecer ao Senhor. Quero convidá-lo a participar conosco do culto dessa noite. Nós somos a primeira igreja batista em Raposo, pelo menos uma pequena parte dela, o rebanho do Senhor aqui na nossa comunidade. Nós louvamos a Deus por essa igreja abençoada, servidora, que tem se dedicado ao Senhor nesse tempo aqui na nossa comunidade. Então eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada membro dessa igreja. Também louvo a Deus pela vida de cada servo e serva do Senhor, espalhada não só aqui na nossa comunidade, no nosso país, mas também nas nações. Nós louvamos a Deus por essa igreja militante que tem servido ao Senhor, mesmo em tempos tão difíceis, tão diferentes, mas mesmo assim nós não deixamos de adorar, nós não deixamos de servir ao Senhor, não deixamos em momento algum de cumprir a tarefa, cumprir a missão pela qual o Senhor nos designou. Amém? Então eu louvo a Deus por esse tempo. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então, meu irmão, quero dizer para você nessa noite, nesse momento, não reclame, não murmure, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, porque só Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração. Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle em todas as áreas da nossa vida, da nossa comunidade. Então, que nesse tempo seja um tempo de nós descansarmos em Deus, seja um tempo de nós confiarmos no Senhor. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor nessa noite, vamos adorar ao Senhor, vamos orar, colocar as nossas vidas, as nossas famílias diante do Senhor. Então eu quero desde já dar boas-vindas a todos vocês que já estão conosco nessa hora. Deus abençoe a vida de cada um, Deus abençoe o lar e a família de cada um. E nos próximos minutos nós estaremos exaltando ao Senhor. Amém? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento.
Como é bom nós adorarmos ao Senhor, como é bom cultuarmos ao Senhor nesse tempo, né? Com certeza fala aos nossos corações e nós continuaremos, né, em oração diante do Senhor, em oração diante do Senhor. Esse hino, ele fala que quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando, né? E é o que nós temos visto, meus irmãos, nesse tempo, é o que nós temos percebido. Deus está trabalhando profundamente no coração das pessoas. Deus está trabalhando profundamente no coração das famílias. As pessoas estão em casa, mas muitas delas estão se voltando para o Senhor. Muitas estão pegando sua Bíblia novamente para ler. Muitos estão se dobrando diante de Deus e nós louvamos ao Senhor. Nós adoramos porque nós sabemos que Deus está trabalhando poderosamente nesse tempo. Poderosamente. Nós vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Colocar diante do Senhor as nossas famílias. Aquelas pessoas e famílias que estão precisando do nosso auxílio em oração nessa hora. Então, meu irmão, eu quero convidar você a fechar os teus olhos por um instante. Aonde você está, seja na sua casa, seja no trabalho, seja na rua, seja no carro, aonde você estiver nessa hora, eu queria que você voltasse o seu coração para Deus e buscasse o Senhor em oração. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração sincero, quebrantado, contrito, que se volta para Ele. Deus não rejeita. Então, se você se voltar para Deus nesse momento, com esse coração, Deus vai ouvir a sua oração. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, nessa hora. Já adoramos ao Senhor, cantamos louvores a Ti. Agora estamos mais uma vez no momento de oração. Queremos colocar em Tuas mãos as nossas vidas. Queremos colocar em Tuas mãos a Tua igreja. Queremos colocar em Tuas mãos a vida dos nossos amigos, a vida dos nossos familiares. Queremos colocar em Tuas mãos, Senhor, a vida dessa pessoa que nos ouve nessa hora, que participa conosco desse culto. Talvez pessoas que estejam passando por algum tipo de dificuldade nessa hora, seja na área familiar, seja na área da saúde, seja na área das finanças. Nós queremos colocar em Tuas mãos, Deus, e pedimos que o Senhor traga paz aos corações, que o Senhor traga recursos, solução. Deus, pessoas que talvez nesse momento estejam aflitas com essa pandemia que nos cerca. Nós queremos confiar no Senhor e queremos confiar as nossas vidas ao Senhor e colocar em Tuas mãos a vida de cada amigo, de cada irmão, de cada familiar. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, em Tuas mãos. Entra, Senhor, trazendo cura, trazendo milagres. Entra trazendo paz. Por favor, Senhor, toma em Tuas mãos. Toma em Tuas mãos, Senhor, a vida de cada pessoa que participa conosco agora. Deus, que seja abençoada pelo Senhor, que este lar seja abençoado pelo Senhor, que a provisão, que a bênção do Senhor alcance, Senhor, essas pessoas, por graça, por misericórdia, por favor do Senhor para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, agora, Senhor, nós queremos colocar em Tuas mãos o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Seja um tempo de reflexão, um tempo proveitoso, um tempo de edificação, ó Deus, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela
ela penetra no nosso coração, Deus, cumprindo os propósitos do Senhor. Então, que nesse momento, que nessa ocasião, o Senhor venha falar profundamente e poderosamente em nossos corações, que a unção do Teu Espírito nessa hora esteja sobre as nossas vidas, ao lermos a Tua palavra, ao refletirmos sobre a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja iluminando a minha mente e a mente daqueles que vão participar conosco nessa hora, que o Teu Espírito Santo possa trazer entendimento da Tua palavra aos nossos corações, que possamos sair, ó Deus, desse momento de culto, ainda mais abençoados pelo Senhor e ainda mais fazendo a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, vamos meditar um pouco? Dar boas-vindas a todos que estão participando conosco nessa hora. Quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus pela sua casa. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor e o tema dessa nova série de reflexões que a gente vai fazer durante esse tempo de pandemia, né? Já pregamos a primeira série, muito abençoada, Convide Jesus para a sua casa, foi um tempo muito especial, muitos testemunhos. E agora, nessa nova série de mensagens chamada Bem-aventurança, as bem-aventuranças. Então, abra sua Bíblia, por favor, para Mateus capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 12. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor, abra aí comigo, diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurado os pobres em espírito, verso 3, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Em primeiro lugar, eu já tive a oportunidade de pregar essa série de mensagens há 2 anos atrás, na nossa igreja. E eu entendo que esse é um tempo muito oportuno para pensarmos um pouco sobre as bem-aventuranças. O Evangelho de Mateus é o Evangelho do Rei e seu reino. O Evangelho de Mateus, ele apresenta, Mateus apresenta Jesus como rei e o estabelecimento do seu reino sobre a terra. Esse texto que nós estamos nele é o Sermão do Monte, é o famoso Sermão do Monte. E aqui, nesse sermão, nós encontramos o perfil do cidadão do reino de Deus. Então,
O Senhor Jesus tem um reino, porque ele é rei. E esse rei, que tem esse reino, ele estabeleceu um perfil para os cidadãos desse reino. Como os cidadãos do reino de Deus devem viver? Nós vamos encontrar esse perfil no Sermão do Monte. Nós podemos afirmar ou podemos dizer que o Sermão do Monte é o estilo de vida dos cidadãos do reino de Deus, daqueles que pertencem ao reino de Deus. É o manual de conduta dos servos de Deus. Então, quando nós olhamos para o Sermão do Monte, a gente percebe isso. Jesus tratando dos cidadãos do reino, do perfil dos cidadãos do reino de Deus. Então, nós podemos dividir o Sermão do Monte em duas partes. E durante essa série de mensagens, nós vamos tratar da primeira parte desse sermão. Esse sermão ele trata do caráter e da conduta dos cidadãos do reino. Se você é um cidadão do reino de Deus, você precisa viver o Sermão do Monte na sua vida. Você precisa viver esse estilo de vida. Então o Sermão do Monte ele trata do caráter e trata da conduta. Nessa primeira série, nós vamos tratar do caráter, do coração. As bem-aventuranças falam do coração do homem, do caráter do homem, do caráter dos servos de Deus. E por que Jesus trata o caráter antes de tratar a conduta? Porque primeiro Jesus trata do coração, para depois Jesus tratar das ações. Então, antes de tratar a conduta dos cidadãos do reino, Jesus vai tratar o caráter dos cidadãos do reino. Sabe por quê, querido? Porque não adianta você buscar conduta sem caráter. Não adianta tratar das ações sem tratarmos primeiro do nosso coração. O Sermão do Monte é o sermão do coração. As bem-aventuranças tratam do coração do servo de Deus. Do coração do servo de Deus. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que há uma palavra que se repete em praticamente todos os versículos que nós lemos. É a palavra bem-aventurado. O que significa isso? O que significa ser bem-aventurado? O que significa essa palavra? Bem-aventurado significa feliz. Então, o Sermão do Monte, ou melhor, as bem-aventuranças, elas são de fato o caminho para a verdadeira felicidade. O caminho para a verdadeira felicidade. É isso que significa a palavra bem-aventurado. Significa feliz, muito feliz, uma felicidade extraordinária, uma felicidade inexplicável. Então, quando Jesus está tratando do Sermão do Monte, ele está dizendo para os seus discípulos sobre como deve viver o servo de Deus para experimentar a verdadeira felicidade. É feliz quem vive segundo os padrões que Jesus apresentou nesse sermão. Querido, e esse tema felicidade é muito pertinente para essa hora. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão muito infelizes. Há muitas pessoas nesse momento em suas casas, trancadas, com medo, infelizes, tristes. E eu quero dizer para você que você pode ser feliz de verdade. E nesse sermão nós encontramos a receita, os conselhos de Jesus para você que deseja experimentar a verdadeira felicidade. Sabe por quê, querido? Porque o grande objetivo, o objetivo do ser humano é ser feliz. O homem vive em busca da felicidade e muitas pessoas não medem esforços em busca da verdadeira felicidade. O homem almeja ser feliz e ele faz qualquer coisa para ser feliz.
Nós vivemos num tempo em que vale tudo. O importante é ser feliz. Essa ideia virou uma ideia normal na cabeça das pessoas. Mas, afinal de contas, será que a verdadeira felicidade existe? Será que eu posso ser feliz de verdade? Será que você pode ser feliz de verdade? Onde a gente pode encontrar essa felicidade? Onde ela está? Será que essa felicidade está no dinheiro, irmãos? Será que essa felicidade está no dinheiro, nos negócios? Para muitas pessoas, sim. Será que essa felicidade está no sexo, no poder, nas obras da carne, na luxúria? Será que a verdadeira felicidade está nos prazeres da carne? Será que nós encontramos a verdadeira felicidade no sexo? No poder? Será que nós encontramos a verdadeira felicidade nas pessoas? Eu quero dizer para você, ou melhor, eu quero te fazer uma pergunta. Onde você tem buscado a felicidade para o seu coração, meu irmão? Quais são os caminhos? Em que porta você tem batido em busca da verdadeira felicidade, em busca da verdadeira paz para o seu coração? Quando nós olhamos para as bem-aventuranças, nós podemos perceber que essa felicidade ela existe. Mas ela não está relacionada às questões externas. A felicidade, a verdadeira felicidade, ela não está relacionada às circunstâncias, mas está relacionada ao nosso coração diante de Deus. Ela está relacionada ao nosso coração diante de Deus. O Sermão do Monte, querido, é o sermão que apresenta o caminho para aqueles que buscam a verdadeira felicidade. Os conselhos de Jesus para a verdadeira felicidade. Meu irmão, alguns comentaristas, eles dizem, e com certeza têm razão, que nós estamos diante do maior sermão da história, pregado pelo maior de todos os pregadores. O próprio Jesus pregou esse sermão. O próprio Jesus deu esses conselhos aos seus discípulos, aquelas pessoas que estavam ali ouvindo a sua pregação. E o próprio Jesus disse que o homem pode ser feliz, ele pode alcançar a verdadeira felicidade, porque ela existe e ela está em Deus. Ela está em Deus, ela está em viver dentro da vontade de Deus. Meu irmão, não há outro lugar mais seguro, onde você vai encontrar mais felicidade do que na presença de Deus. Então não importa o que você tem, não importa as suas finanças, o seu status, se você tem ou não tem, isso não importa, porque a felicidade verdadeira, a felicidade plena, está em Deus, irmãos. Não se pode comprar, é de graça. Jesus ensina nesse sermão. Nós encontramos aqui a felicidade apresentada pelo próprio Deus em Cristo. O texto começa dizendo que Jesus ele enxerga as multidões, verso 1 e 2. E vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou, como era costume dos mestres, se assentar e falar e pregar. Os seus discípulos se aproximaram-se dele e Jesus começou a ensinar os discípulos. Meu irmão, se você deseja viver no centro da vontade de Deus, você precisa olhar para Jesus, você precisa olhar para os ensinamentos de Jesus. E é isso que nós encontramos no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, querido, é o resumo do padrão estabelecido por Deus para que possamos viver a verdadeira felicidade. Nesse sermão, nós encontramos 8 conselhos de Jesus, irmãos, do próprio Jesus. 8 conselhos para a gente viver, experimentar, desfrutar da verdadeira felicidade.
Meu irmão, eu quero dizer para você, você que talvez está em casa agora, sozinho, talvez, triste, com medo, desamparado, com dificuldades, com o coração triste, eu quero dizer para você, você pode viver a verdadeira felicidade. Essa paz que você precisa no seu coração, Jesus tem para você. Nos ensinamentos de Jesus, na palavra de Deus, você vai encontrar conselhos para viver segundo a vontade de Deus, conselhos para viver diante de qualquer situação da vida. Porque a palavra de Deus nos ajuda, nos orienta, nos capacita para vivermos segundo a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. E aqui no Sermão do Monte, nós vamos olhar hoje, rapidamente, para 8 conselhos de Jesus, para como nós devemos viver, experimentar a verdadeira felicidade. 8 conselhos para vivermos a verdadeira felicidade. Hoje eu quero olhar de forma rápida, de forma uma visão panorâmica desses 8 conselhos. Mas nos próximos cultos nós vamos trabalhar cada um desses conselhos e como eles são abençoadores, como são profundos e como eles nos ensinam a viver no centro da vontade de Deus. O primeiro conselho de Jesus está no verso 3. Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres. Esse é o primeiro passo, o primeiro conselho de Jesus. Segundo Spurgeon, ele diz que é o primeiro degrau na escada da felicidade. É o primeiro degrau nessa jornada rumo à verdadeira felicidade. Essa é a chave que abre a porta para essa caminhada rumo à verdadeira felicidade. O texto diz que bem-aventurados são os pobres em espírito. Meu irmão, o que significa isso? O que significa ser pobre em espírito? No grego, há pelo menos 2 palavras que definem pobreza. A primeira palavra que define pobreza é aquele pobre que ele tem o que comer, ele tem o que vestir, ele tem onde morar, ele tem o seu emprego, mas ele não é rico, ele é pobre. Eu penso nesse tipo de vida que eu tenho, e que talvez você tenha também. Mas existe um outro pobre, uma outra palavra para explicar a pobreza na Bíblia, que é aquele que é totalmente desprovido de tudo. É aquele que é miserável, ele não tem nada, ele é pobre, ele depende de tudo, ele depende de pessoas para comer, para se vestir, ele não tem aonde morar, ele não tem o que fazer, ele é miserável. É essa palavra que Jesus usa para definir esse pobre de espírito. É essa palavra que Jesus usa. Então, pobre de espírito é aquele que é miserável. E o que significa isso? O que significa esse pobre de espírito? Pobre de espírito, irmãos, é aquele que está vazio de si. Ele não tem nada para oferecer, ele está vazio de si. E por isso, ele pode se encher de Deus. Ele olha para dentro de si e ele vê que ele é necessitado, que ele é pobre, que ele precisa de Deus, que ele precisa da boa mão de Deus, dos recursos de Deus. Ele olha para dentro dele e percebe o quão miserável ele é e o quanto ele precisa de Deus. É esse tipo de pobre que Jesus está procurando. É aquele que olha para dentro de si e diz: ó miserável homem que sou. É aquele que olha para dentro de si e fala: como eu preciso de Deus, como eu sou pobre, como eu sou necessitado e como eu preciso de Deus.
Meu irmão, se você almeja a verdadeira felicidade, seja humilde o suficiente para reconhecer que você é miserável, que você é pobre e que você precisa de Deus. Quem está cheio de si não tem espaço para ficar cheio de Deus. Mas quando nós nos despojamos, quando nós estamos vazios de nós mesmos, nós estamos prontos para ser cheios da presença de Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito. Em segundo lugar, está no verso 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Meu irmão, interessante como o Sermão do Monte, como diz John Stott, é a contracultura cristã. Está contra a cultura do mundo. Porque a cultura do mundo, feliz é o rico. Na cultura do mundo, feliz não é quem chora. Mas o texto diz que felizes são os que choram. Agora, que tipo de choro é esse que Jesus está ensinando aqui? Como podemos ser feliz e chorar? Meu irmão, eu queria pensar rapidamente, a gente vai detalhar isso melhor nas próximas mensagens, mas eu queria pelo menos citar alguns tipos de choro que o ser humano enfrenta. Eu destaquei pelo menos 5 tipos de choro. Primeiro é o choro da perda. Quando nós perdemos um ente querido, isso nos faz chorar. O segundo choro é o choro da saudade. Quando aquela pessoa que nós tanto amamos, ela vai embora, ela se muda para outra cidade, ela vai para longe e a gente não sabe quando é que a gente vai rever. É o choro da saudade. Existe um choro também que é o choro da enfermidade. Quando nós somos surpreendidos com uma notícia de enfermidade terrível. Quantas pessoas estão chorando por isso nesses dias? Quantas pessoas estão chorando nesse tempo por causa de perdas? Quantas pessoas estão chorando nesse tempo porque não podem visitar o filho, não podem visitar os pais, não podem visitar as pessoas? Quantas pessoas estão chorando nessa hora por isso? Quantas pessoas estão chorando agora por causa de enfermidades? Pessoas que que pegaram esse vírus e estão reclusas, estão nos hospitais, sofrendo e nós estamos chorando por essas pessoas. Também existe o choro da decepção. Quando aquela pessoa que você tanto admirava e tanto confiava, de repente essa pessoa virou as costas para você quando você mais precisou. Choro da decepção. O quinto choro é o choro da traição. Quando a infidelidade bate a porta e você não sabe o que fazer. Meu irmão, há muitas coisas na vida que fazem a gente chorar. A promessa de Jesus é o consolo. Agora, de que choro é esse que Jesus está falando? Meu irmão, todos esses que eu citei, eles são coisas importantes que acontecem na vida da gente, não há problema algum, é normal chorarmos por esses motivos, mas o que Jesus está falando aqui? Que tipo de choro é esse? A meu ver, Jesus está falando aqui de um choro que é o resultado de olharmos para a nossa vida. Quando nós olhamos para a nossa vida e percebemos o quanto distante estamos de Deus, quando nós olhamos para a nossa vida e reconhecemos a nossa pobreza, isso deve nos conduzir a chorar. É o choro do arrependimento, é o choro de que nós decepcionamos Deus muitas vezes nas nossas vidas. E aí, Jesus diz que para esse tipo de choro, para você que chora pelos seus pecados, que chora pelos pecados da sua família, dos seus amigos, que chora pelos seus erros e pelos erros dos outros, para você que chora por esses motivos, eu quero dizer que há consolo de Deus para a sua vida. É claro que Deus nos consola em todos os momentos, porque Ele é o Deus das consolações, o Deus de
toda consolação, como Paulo nos ensina. Então, se você tem chorado por algum desses motivos, eu quero dizer para você que Jesus pode consolar o seu coração. Mas eu quero dizer para você, você precisa chorar pelos seus pecados. Chorar em arrependimento, para que você, ao se arrepender, ao chorar, se arrependendo dos seus pecados, possa experimentar a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade. Se você almeja a verdadeira felicidade, reconheça que você é pecador e chore clamando o perdão de Deus. Em terceiro lugar, verso 5. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os humildes ou os mansos. Meu irmão, assim como nas outras bem-aventuranças, essa também demonstra que o padrão de Deus é totalmente diferente do padrão do mundo. Se nesse mundo as conquistas elas vêm pela força, pela guerra, pela violência, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus é o contrário. Vivermos a vida cristã e herdarmos a terra por herança com as nossas próprias forças. Meu irmão, se os primeiros passos falam de mim e do meu coração, esse passo agora fala do meu relacionamento com as pessoas, do meu relacionamento com as pessoas diante de Deus. Ele me coloca diante dos outros. Só depois de me esvaziar de mim, reconhecer que sou pecador e chorar pelos meus pecados, eu estou pronto para me relacionar com as pessoas. Ser manso, querido, não significa uma qualidade natural. Não tem nada a ver com a nossa qualidade humana. Ser manso tem a ver com dádiva de Deus. Tem a ver com aquilo que Deus nos dá. Você para ser manso diante das situações. Então não tem nada a ver com a sua personalidade. Tem a ver com o propósito de Deus, tem a ver com o padrão de Deus. Então, querido, se você almeja a verdadeira felicidade, você precisa ser manso. Você precisa ser humilde. Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele concede graça aos que são humildes. Você vai herdar não pela força do seu braço. Você vai conquistar no reino de Deus, não pela força do seu braço, não pela sua capacidade humana, pela sua eloquência, pela sua articulação, pela sua liderança, nada disso. Você vai conquistar no reino de Deus com a sua humildade. Quando somos humildes diante de Deus, porque o Senhor concede graça aos humildes. Graça significa favor. Se você almeja a verdadeira felicidade, saiba que você não vai alcançá-la nem por força, nem por violência, mas com humildade e mansidão. Humildade e mansidão. Em quarto lugar, verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Outro passo importante rumo à felicidade é ter fome e sede de justiça. Meu irmão, não há verdadeira felicidade onde há injustiça. Não há verdadeira felicidade onde a justiça é distorcida. Não há verdadeira felicidade onde há injustiça. Guarde isso no seu coração. Não podemos, como foi dito na introdução, não podemos buscar a verdadeira felicidade a qualquer preço. Nós precisamos ter fome e sede de justiça. Meu irmão, ter fome e sede de justiça é ter fome e sede daquilo que é certo, daquilo que é justo, daquilo que é correto. Não há felicidade na injustiça, querido. Não há. Ter fome e sede de justiça é buscar desesperadamente fazer a vontade de Deus. Significa ter a consciência
de que a nossa realidade espiritual necessita de um Salvador. Ter fome e sede de justiça é buscar aquilo que é correto, independente dos nossos interesses. Independente dos nossos interesses. Ter fome e sede de justiça, querido, é olhar para dentro de nós e perceber que não há justiça alguma em nós, de nós mesmos. Ter fome e sede de justiça, querido, é olhar para cima e perceber que nós fomos justificados pelo Senhor. O justo viverá da fé. Ter fome de justiça é olhar para dentro de nós mesmos e entendermos a santificação, pois é Deus que nos ajuda a viver em santidade, pois é Deus que opera em nós o seu querer. Ter fome de justiça é olhar para fora e olhar para a comunhão com os nossos irmãos e os nossos relacionamentos. Ter fome e sede de justiça é buscar diligentemente fazer a vontade de Deus. Ter fome e sede de justiça, querido, é querer viver como Jesus viveu, é olhar para Jesus como nosso padrão, é olhar para Jesus como nosso modelo. Ter fome e sede de justiça é ter fome e sede de Deus. Meu irmão, você precisa de Deus na sua vida. Você precisa desesperadamente de Deus. E não há verdadeira felicidade distante de Deus. Guarde isso no seu coração. Se você almeja a verdadeira felicidade, busque desesperadamente pela justiça de Deus, revelada através da cruz do Calvário. Revelada por Jesus Cristo na cruz. Na cruz, Deus fez justiça, irmãos. Na cruz, Deus fez justiça. Porque quem deveria morrer éramos nós. Mas Jesus morreu em nosso lugar. Deus fez justiça no seu Filho. E hoje, nós podemos ser justificados pela fé. Pela fé. Nós vamos tratar disso nas próximas mensagens. Em quinto lugar, bem-aventurado, verso 7, os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Irmãos, essa expressão é linda. Misericórdia, irmãos. Misericórdia é a junção de duas palavras de origem latina, misere e cardia. Misere significa ter compaixão, cardia significa coração. Então, ter misericórdia é ter compaixão do coração. Significa ter a capacidade de sentir aquilo que as pessoas estão sentindo. É aproximar os seus sentimentos aos sentimentos de alguém. É chorar com os que choram. É se compadecer do que está sofrendo. Meu irmão, como nós precisamos agir com misericórdia para com as pessoas, ainda mais nesse tempo, irmãos, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, a igreja precisa exercer misericórdia. Eu quero dizer para você uma coisa, querido. Só consegue ser misericordioso aquele que de fato tem a consciência misericordioso com ele. Meu irmão, você só vai conseguir ser misericordioso quando você olhar para a sua vida e entender que você é pobre, miserável, chorar por causa do seu pecado e receber o consolo, receber a misericórdia de Deus. Quando você olha e vê que Deus fez justiça no seu Filho por amor a você, não porque você merece, mas por amor, por graça, você entende a misericórdia de Deus, irmãos, em relação à minha vida e à sua vida. Então, quando você olha para você, que Deus teve misericórdia de você, aí você vai conseguir ser misericordioso. Nossa misericórdia em relação ao próximo é porque nós temos a plena convicção de que Deus foi misericordioso para conosco.
Se você almeja a verdadeira felicidade, seja misericordioso com as pessoas, principalmente durante esses dias. As pessoas estão sofrendo. Nós precisamos ter compaixão do coração das pessoas, assim como Deus teve compaixão das nossas vidas. Assim como Deus olhou para nós e teve compaixão. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o perdido, aquele que não sabia para onde ir, aquele que não sabia o que fazer. Jesus olhou para as pessoas e olhou com misericórdia, irmãos. Jesus olha para você nessa hora. E ele olha com misericórdia. Ele olha com misericórdia. Portanto, nós também devemos olhar com misericórdia. Você só vai experimentar a verdadeira felicidade quando você for misericordioso com as pessoas, assim como Deus foi misericordioso com você. Em sexto lugar, bem-aventurados puros de coração, verso 8. Nós estamos caminhando para o fim. Bem-aventurados são os puros de coração, pois verão a Deus. Irmãos, para muitos aqui, nós chegamos no topo desse monte. Ver a Deus. Não há felicidade maior do que ver ao Senhor. Então, essa é uma das maiores declarações da Bíblia. É uma das maiores declarações. Ver a Deus é a plenitude da felicidade do homem. Portanto, meu irmão, se você quer de fato experimentar a verdadeira felicidade, você precisa ver Deus. Será que você consegue enxergar Deus hoje? Onde nós podemos enxergar o Senhor hoje? Nós podemos enxergar Deus, em primeiro lugar, através da sua palavra. A revelação especial de Deus. Deus se revela ao ser humano. Nós podemos ver Deus quando nós abrimos os nossos olhos e olhamos para essa natureza linda que Deus preparou para nós. É uma revelação geral de Deus. Nós podemos ver Deus na vida das pessoas. Porque a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós podemos ver Deus em Jesus Cristo, porque Ele e o Pai são um. Então, querido, se você quiser enxergar o Senhor, peça a Deus para iluminar o seu coração. Peça a Deus para iluminar os olhos do seu coração, porque foi isso que Paulo pediu para Deus fazer no coração dos Efésios, que Deus iluminasse os olhos do coração. Peça a Deus nessa hora, Deus, abra os olhos do meu coração. Isso é ser puro de coração, querido. Ter o coração puro não significa ausência de pecado. Pelo contrário, ter o coração puro é reconhecer que é pecador e que precisa de Deus. É isso que Jesus está ensinando aqui. Jesus não está dizendo que você vai ser perfeito. Ele está dizendo que se você manter puro o seu coração, se você se voltar para Deus, você vai conseguir enxergar o agir de Deus. É isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Somente aqueles que reconhecem que são pecadores, aqueles que choram pelos seus pecados, aqueles que experimentam a justificação, o perdão de Deus, esses podem ver o Senhor. Esses podem ver o Senhor. Meu irmão, guarde essa frase. Os puros de coração são aqueles que percebem que os seus corações não são puros e por isso carecem da graça de Deus. Eu quero repetir. Os puros de coração são aqueles que percebem que os seus corações não são puros. Portanto, carecem da graça de Deus. Se você almeja a verdadeira felicidade, eu quero dizer que não há felicidade maior do que conhecer o Senhor. Para isso, você precisa buscar o Senhor de todo o seu coração. A Bíblia diz que se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós encontraremos o Senhor. Ele se deixará ser encontrado. Busque a Deus, querido. Busque a Deus.
Em sétimo, penúltimo lugar, bem-aventurado os pacificadores. Verso 9, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Logo após a chegada no topo do monte e conhecer o Senhor, experimentar de Deus, é necessário descer e se relacionar com o próximo. Somente com um coração limpo, um coração purificado, os seus discípulos poderiam se tornar agentes de paz num mundo tão hostil. Meu irmão, como as pessoas precisam de paz. A Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que levam a paz de Deus para as pessoas. Meu irmão, você só pode levar para alguém aquilo que você tem. Então, você precisa experimentar essa paz de Deus no seu coração e depois ser um agente, ser um instrumento para que essa paz alcance outras pessoas. E essa paz, querido, esse shalom, essa é a palavra usada, não significa ausência de problema. Essa paz não é uma trégua apenas para recarregar as armas. Essa paz não vem das coisas, da segurança humana. Essa paz vem de Deus, irmãos. Ela vem de Deus. Só Jesus pode dar. E é isso que Jesus fala. Eu vos dou a minha paz eu vos dou. E a paz de Jesus, ela é diferente da paz do mundo. Ela é diferente da paz do mundo. Se você quer ter paz com Deus, você precisa de Jesus. Meu irmão, a humanidade está em guerra. O homem está em guerra contra Deus. O homem está em guerra contra ele mesmo. E o homem está em guerra contra o próximo. Mas Jesus tem a verdadeira paz. Jesus tem a verdadeira paz. Se você almeja a verdadeira felicidade, seja um agente de Deus para levar a verdadeira paz para as pessoas. E em último lugar, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Verso 10. Aqui, me parece que Jesus está falando sobre o resultado. O resultado de se viver segundo esses padrões. Você vai ser perseguido. Era como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos, se vocês viverem dessa forma, buscando esse padrão que é contra a cultura do mundo, esse padrão que é diferente do mundo, você não vai ser aplaudido, querido. Você não vai ser aplaudido. Você vai ser perseguido por muitas vezes, caluniado, injuriado. E é isso que vai acontecer como resultado de vivermos segundo os padrões de Deus. Sabe por quê, meu querido? Porque o padrão de Deus ele é oposto ao padrão desse mundo. O padrão de Deus é totalmente diferente. Mas a felicidade que Deus tem para mim e para você, nós só encontraremos se vivermos o centro da vontade de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12 diz que todos aqueles que decidem viver uma vida piedosa serão perseguidos. Querido, nós não devemos ser perseguidos por causa das nossas falhas. Isso não é perseguição. Mas nós seremos perseguidos por causa da nossa conduta. Por causa da nossa conduta. Você almeja verdadeira felicidade. Entenda que ela tem um preço. Ela tem um preço a ser pago. Ela tem um padrão a ser pago. E esse padrão é contrário, é contracultural, é contra a cultura do mundo, é diferente do padrão desse mundo. Mas vale a pena, meu irmão. Vale a pena servir o Senhor. Vale a pena se entregar. Todas essas bem-aventuranças, elas são um retrato de Jesus. Se você quer conhecer a vida de Jesus, para as bem-aventuranças. Todas elas estão de forma abundante na vida de Jesus. Ou melhor, de forma plena na vida de Jesus.
Ninguém foi mais misericordioso que o Senhor. Ninguém amou mais do que o Senhor. Ninguém foi pacificador mais do que o Senhor. Ninguém teve mais fome e sede de justiça do que o Senhor. Ninguém se humilhou, como Paulo escrevendo aos Filipenses, como o Senhor, mesmo sendo Deus. Ninguém foi tão manso quanto ele. Ninguém foi tão humilde quanto ele. Ninguém foi tão perseguido quanto ele. As bem-aventuranças são o padrão de Jesus, mas são o caminho para a verdadeira felicidade. Eu quero encerrar com pequenas afirmações. Em primeiro lugar, os padrões do reino de Deus, eles são totalmente opostos aos padrões desse mundo. Meu irmão, eu quero dizer para você, não dá para servir a dois senhores. Ou o nosso coração está em Deus, ou o nosso coração está no mundo. Ou o seu coração está em Deus, ou o seu coração está no mundo. Logo após as bem-aventuranças, Jesus vai falar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Em segundo lugar, a verdadeira felicidade, ela não está relacionada com as coisas que nós temos, com as circunstâncias que estão à nossa volta. Olha o que nós estamos vivendo hoje. As circunstâncias não são favoráveis, mas nós somos felizes. Sabe por quê? Porque nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque Jesus é o nosso Senhor. Porque nós vivemos com Ele. Nós andamos com Ele. Então, a nossa felicidade não está relacionada às coisas que estão à nossa volta, às circunstâncias. Nós conseguiremos subir nesse monte, nós só conseguiremos viver esse padrão se Deus nos ajudar, meu irmão. Quando nós olhamos para as bem-aventuranças, nós percebemos como nós precisamos viver, como nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. E quando nós olhamos para essas bem-aventuranças, nós não podemos desanimar e entender que nós não podemos viver isso. Nós podemos sim, porque Deus nos ajuda. Nós não podemos viver com a força do nosso braço, nem com a capacidade humana. Mas em Deus, querido, em Deus nós podemos amar, em Deus nós podemos ser misericordiosos, em Deus nós podemos ter fome e sede de justiça, em Deus nós podemos ser pacificadores. Em Deus nós podemos. A felicidade não é algo que recebemos no futuro. A felicidade é uma bênção do presente. Você pode ser feliz hoje. Entregue a sua vida a Cristo. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Não existe verdadeira felicidade sem Jesus. Não existe verdadeira felicidade sem Jesus. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Você possa experimentar a verdadeira felicidade, que o dinheiro não pode dar, que o mundo não pode dar, mas que Deus pode. Verdadeira felicidade está em Cristo, está no nosso relacionamento com Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar, clamar ao Senhor, para que possamos viver, mesmo em tempos difíceis, mesmo em meio a essa pandemia, possamos experimentar e viver a verdadeira felicidade que só Deus pode dar. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado pelos louvores, pela palavra. Que o Senhor tenha falado aos corações, porque nós precisamos do Senhor. Que os teus filhos possam viver, experimentar e desfrutar da verdadeira felicidade, mesmo em tempos difíceis. Nossa felicidade, ela vem do alto. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, eu quero agradecer a sua companhia, a sua presença. Quero dizer que no próximo domingo nós estaremos mais uma vez adorando e exaltando ao Senhor. Então que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Quero dizer
para os líderes de célula, para os facilitadores, para você reunir com a sua célula, seja de forma presencial, seja de forma virtual. Não deixe de se relacionar, não vamos deixar ninguém sozinhos nessa hora, não vamos deixar ninguém para trás nessa hora. Nós somos o corpo de Cristo, somos a igreja do Senhor e nós precisamos, irmãos, precisamos servir mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos difíceis. Como eu tenho dito sempre, o prédio da igreja está fechado, mas a igreja está aberta e avançando para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida, querido. Deus abençoe a sua família. E até o próximo culto, no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Amém. Glória a Deus.